revista Novo Tempo de hoje começa contando uma novidade do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. É que a instituição encontrou uma forma bem divertida e inovadora de estimular futuros alunos a ingressarem na graduação. Para isso, foi criado um game em que os participantes puderam concorrer a descontos e prêmios em dinheiro. Vem ver! O UNASP é uma instituição filantrópica que disponibiliza bolsa de estudos para alunos de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Neste semestre, a instituição criou o game Quem Quer Ser UNASP, um programa interativo que testa o conhecimento dos participantes. A ideia do game foi a gente trazer conhecimento, cultura, junto com o jogo. Junto disso, a gente fez com que muitas pessoas conhecessem o UNASP, que elas não conheciam, mas se interessaram pelo jogo, pelo game que a gente estava oferecendo, que envolvia conhecimento, e quiseram conhecer. E a partir disso, conheceram o UNASP também. Foram meses de preparo até que tudo ficasse pronto. E o resultado fez jus ao objetivo do projeto. Esse projeto é um projeto novo pra gente, aqui que trabalha com as produções artísticas do UNASP, porque é um game. A gente ficou super empolgado, porque não é só um game, é um game que mexe com o sonho das pessoas, é um game que mexe com o coração das pessoas, com a vontade de um futuro melhor, com a vontade de crescer, de aprender. Então, assim, foi uma coisa super divertida, super legal, mas com um propósito muito bonito. O Lucas se inscreveu no game, pois queria cursar ciências contábeis no formato EAD, já que não tinha em sua cidade. Por isso veio de Manaquiri, no Amazonas, até São Paulo para participar da gravação e precisou percorrer um longo trajeto até aqui. Manaquiri são 60 quilômetros da capital, né? Então, para a gente chegar até Manaus, a gente pega uma lancha, que é uma embarcação grande, né? Que pega de 40 a 60 pessoas e a gente vai até a capital, 2 horas de viagem. Aí, como era domingo a viagem, eu tive que ir no sábado para não perder o voo, né? Para não ter nenhum problema. Dormi na casa da minha cunhada eu fui para a casa de um amigo que tem um carro lá. A gente colocou gasolina para depois ir para o aeroporto. A partir de agora, continuar o curso, né? De Ciências Contábeis e ir aplicando na vida, né? Lucas conheceu o campus, ganhou a matrícula e ainda saiu com um belo desconto de mensalidade na mão. Definitivamente, o Quem Quer Ser UNASP é um game de perguntas e respostas, onde a gente está dando a oportunidade, primeiro, de testar os conhecimentos, tanto de quem está participando, quanto do pessoal de casa que vai assistir esse programa, mas acho que o a mais mesmo é dar oportunidade para as pessoas que vêm aqui jogar comigo se tornarem UNASP. Eu comecei a viver a experiência UNASP e tô amando. No dia que eu cheguei, a produção levou a gente para fazer um tour pelo campus, eu amei. Eu descobri que aqui tem coisas que eu nem sabia que existiam e conheci várias pessoas legais também. Não vejo a hora de poder vir aqui para poder estudar, morar aqui. Eu tô amando, tô super ansiosa. E qual o segredo para ter um bom desempenho no game? A participante explica. Eu assisti alguns vídeos sobre conteúdos que eu aprendi no ensino médio, mas eu não lembrava tanto, né? Mais para relembrar mesmo. Eu baixei um jogo no celular também, né? De perguntas e respostas, ficava respondendo lá. Aprendi algumas coisas lá também que eu não sabia, né? Questão de conhecimentos gerais é meio amplo, então eu ficava com um pouco de medo, né? O que estudar, o que não estudar. Mas no final deu certo, né? E foi desta forma, através de um game, que novas histórias foram escritas. Os participantes viveram a experiência UNASP antes mesmo de concluir a matrícula. Visitaram o campus, conheceram a estrutura e poderão estudar em uma instituição que está alinhada com seus princípios, valores e planos futuros. E é por isso que eu tô aqui, para realizar esse sonho através do UNASP, né? Essa instituição grandiosa, ensino e que acolhe também com tanto amor aos seus, e eu quero fazer parte disso. Já começo agora no próximo semestre e é uma realização mesmo pessoal, um sonho a ser realizado. Só nesse momento em que a gente encontra com eles a primeira vez, a gente já vê que valeu a pena todo o esforço. E dá vontade de fazer mais vezes, dá vontade de continuar. Porque eu acho que é muito legal quando você participa do sonho de uma pessoa. Quando a gente consegue ver no olho da pessoa, no brilho do olho da pessoa, esse sonho se realizando aos pouquinhos. E esse projeto é sobre isso, é sobre realizar sonhos. Que ideia legal! Quem não gosta de um bom jogo de perguntas para testar os conhecimentos, não é mesmo? Parabéns aos envolvidos e que os ganhadores das bolsas de estudo aproveitem bastante esta bênção. E aí, tudo bem com você? Como foi a sua semana? O programa de hoje está recheado de boas notícias, viu? Essa foi só a primeira. Veja agora o que mais te espera. O projeto das lanchas Luzeiro completa 90 anos e tem feito a diferença no norte do país, como o embrião de diversas igrejas na região. Igreja Adventista
Essa Feliz 7 Class, a primeira escola para youtubers cristãos. Revista Nosso Amiguinho, já usada, influencia a criança a querer conhecer mais sobre Jesus e a leva até uma igreja adventista. E a linda história de um vendedor de livros que vai até o acesso mais remoto no interior do Acre para propagar a mensagem do Evangelho e transformar vidas. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Na correria do dia a dia, principalmente nas grandes cidades, é muito comum a gente se deparar com pessoas que vivem nas ruas. Na maioria das vezes, essas pessoas passam despercebidas. Em São Paulo, uma ONG decidiu fazer diferente. Decidiu enxergar essas pessoas, escutar cada uma delas e ajudar com o que for preciso. A repórter Heloísa Maiana acompanhou um dia de trabalho dessa ONG e vai nos contar como ela faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Veja só. Quem vive em São Paulo conhece de perto a rotina da cidade. É frenética, agitada, corrida. Essa é a marca da maior cidade da América Latina. O último censo do IBGE mostrou que mais de 12 milhões e 300 mil pessoas vivem na capital paulista. Gente de vários cantos do Brasil e até de outros países. No meio de tanta gente, uma população vive ignorada, absolutamente esquecida, completamente invisível. Muito ruim, entendeu? Às vezes tem que jogar a lona em cima da barraca para não poder molhar muito, entendeu? Pensando nessas pessoas que esse grupo de jovens se reúne toda semana. A ideia é empregar todo o vigor da juventude no cuidado de pessoas em situação de rua. Mas ainda é enxergar gente que muitos nem querem ver. A gente nasceu quando um pastor propôs para que um grupo de adolescentes saísse pela cidade de São Paulo e fotografasse tudo que era invisível. E esse dia se chamou SP Invisível, onde a gente saiu e começou a conversar com as pessoas em situação de rua e fotografar as pessoas. Porque a gente queria realmente retratar quem era invisível, falar do invisível. E aí a gente começou a contar as histórias nas redes sociais há 7 anos atrás, quando a internet não é o que é hoje. E daí então ganhou uma proporção que a gente não esperava e hoje o SP Invisível é um projeto que tem uma abrangência muito grande, tanto por São Paulo quanto em outras cidades. E a gente veio aqui para cuidar e servir. Então, quando você encontrar uma pessoa em situação de rua, olhe no olho dela, fala da importância do que você está levando, do que você está entregando para ela e saiba que aquilo vai aquecer alguém essa noite. O trabalho que a gente está fazendo hoje vai fazer com que muitas pessoas não passem frio esse frio. Entre uma entrega e outra de kits com roupa, máscara e itens de higiene pessoal, uma conversa franca, acolhedora. Eu realmente espero que vocês possam sair dessa situação. Às vezes basta um ouvido para quem vive na rua se sentir em casa. Obrigado por compartilhar comigo um pouco essa história de vocês. Eu realmente espero que vocês possam sair dessa situação. A gente está aqui para contribuir com o que a gente contribuiu, mas que vocês passem por momentos melhores aí. Obrigado, viu, mano? Deus te abençoe. Valeu. Obrigado. Então, a gente, na verdade, é um amplificador. A gente coloca luz em uma cidade que está escura, que está escondida. E esse é o nosso principal objetivo. E a gente também chama a sociedade, convoca a sociedade para poder doar e atender a população em situação de rua. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que a população em situação de rua cresceu 140% desde 2012. Até março do ano passado, o IPEA estimava que 222 mil pessoas viviam pelas ruas do Brasil. Em São Paulo, de acordo com um censo feito pela prefeitura da cidade, 85,5% das pessoas em situação de rua são do sexo masculino. Pelo menos 89% têm idade entre 18 e 59 anos. A soma de pretos e pardos equivale a 68,6% das pessoas em situação de rua. Com a crise econômica causada pela pandemia,
a tendência é que essa população tenha só aumentado. A gente está agora no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista. Nesse exato momento, gente, está marcando aqui a máxima de 13 graus e a mínima de 7. Eu que não sou acostumada com frio, eu estou aqui com sobretudo, cachecol, moletom, tem uma calça por baixo e olha, de bota aqui também. E mesmo assim as minhas mãos estão super geladas. Agora imagina a realidade dessas pessoas que vivem em situação de rua e que muitas vezes não tem com que se esquentar. É uma realidade super oposta da gente que tem um chuveiro quente, uma cama confortável, com cobertores, e se deparar com essa realidade realmente é muito chocante. Eu estou completamente emocionada e o que nos conforta é saber que pessoas tiram tempo e se dedicam para vir aqui entregar kits, amor e esquentar tanto o físico quanto o coração. Não tem conforto melhor. Às vezes o sentimento é de impotência, mas a gente celebra o amor que ainda existe no coração dessas pessoas. É uma realidade muito oposta, realmente. Que a gente às vezes não tem noção, né? Porque a gente vive numa bolha. E aí quando a gente sai, a gente se depara com essa realidade muito chocante, é de cortar o coração, assim, de querer sempre fazer mais e enfim. Cada pessoa que a gente conhece, cada pessoa que a gente fala dá vontade de chorar. É muito emocionante, assim, é muito triste saber que tem tanta gente assim na rua, mas é bom saber que tem tanta gente boa também para ajudar, quando às vezes o governo não ajuda, ninguém tem ajuda, mas a gente pode estar aqui para ajudar essas pessoas, então eu espero voltar várias vezes e acho que é isso, já A gratidão por quem é visto com afeto é inevitável. A gente passa muito frio de madrugada, tem noites que chovem, então quer dizer, tudo que as pessoas trazem pra gente é muito bem-vindo, muito bem reconhecido, principalmente para as pessoas que são mais de idade, evita que elas fiquem doentes, acabem falecendo. Então assim, o trabalho dessas pessoas tem que continuar, tem que ser apoiado, sabe? São anjos na terra, na verdade, entendeu? Isso aqui é muito mais do que um agasalho, é um ato de carinho, é um ato de amor, de cuidado. Ó, tem um moletom muito lindo, que eu não vou abrir, gente, porque eu não vou estragar. Só vou usar ele realmente quando for necessário, porque isso aqui na rua faz a diferença, entendeu? Entre você ficar viva numa noite de frio ou não. Eu fico agradecido, né? Porque no dia de frio é duro, né? A gente vê as notícias aí dos moradores de rua morrendo de frio e tal. E pra gente que tem uma cobertinha e tal, uma coberta de rua sobrando, mas tem gente que morre de frio. E esse ato de vocês aí é bem interessante. Ver um sabonete, uma máscara, uma blusa, uma luva, uma meia. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Peraí, que eu volto. Na pandemia, as igrejas criaram opções para que as pessoas pudessem manter sua vida religiosa mesmo à distância. Essa junção do físico com o digital oferece muitas possibilidades para estudar a Bíblia. Confira algumas delas agora. Quando a pandemia do novo coronavírus começou, as igrejas se viram diante de uma série de desafios. Cultos pela internet, escola sabatina e reuniões de comissão via Zoom, evangelismo via WhatsApp. E toda essa reinvenção originou um conceito de igreja que não é apenas física, mas também é digital. Ela é fidigital. A igreja fidigital é uma igreja que se manifesta tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Ela é a mesma igreja, porém possui uma extensão no mundo digital. Com a pandemia, nós vimos uma mudança de comportamento, né? As pessoas começaram a ficar nas suas casas, não poderiam sair, então as igrejas começaram a se adaptar a esse novo comportamento, criando opções para que as pessoas pudessem manter sua vida religiosa mesmo à distância. Frente a essa realidade, muitas igrejas investiram em estrutura de transmissão e em equipes para atendimento e promoção nas redes sociais. Uma delas é a Igreja do NASP São Paulo, campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que fica na capital paulista. Todos os sábados antes da pandemia, mais de 3.000 pessoas assistiam aos cultos presenciais e aproximadamente 8.000 eram inscritas no canal do YouTube. Mas hoje já são mais de 200.000 inscritos e os números não param de crescer. Segundo o diretor da equipe de comunicação do templo, esse crescimento aconteceu depois que a liderança tornou a comunicação uma das prioridades. O departamento de comunicação, ele saiu de um departamento ali de staff, de um departamento mais
periférico, né? Que infelizmente ainda é muito comum isso nas igrejas, e o departamento se tornou central nas decisões estratégicas da igreja, como todos os outros departamentos. Então, o departamento de comunicação ele virou esse elo estratégico aí da corrente, inclusive assessorando a pastoral, desde um título do sermão até alguma coisa relacionada a ter mais engajamento, a ter mais retorno em visualizações, né? Então, é um trabalho profissional de marketing mesmo sendo aplicado na igreja. E tem tido muitos resultados assim surpreendentes, eu diria. Iniciativas digitais também estão surgindo para estudar a Bíblia à distância com pessoas interessadas. A comunidade Bons Ventos é fruto do envolvimento de cantores adventistas que desejam ir além de apenas cantar. A gente queria estudar a Bíblia com as pessoas que já nos seguiam nas redes sociais, né? A maior parte da comunidade Bons Ventos é composta de artistas ou pessoas que são envolvidas com música. E a música, querendo ou não, abre um diálogo, né? Deixa algumas pontas soltas que a gente queria aprofundar em pequenos grupos, em rodas de conversa, em estudos bíblicos. Então a ideia de criar a comunidade Bons Ventos surgiu daí. A gente queria fazer além de cantar, a gente queria dar o estudo bíblico completo, ensinar de forma mais profunda as pessoas que são a nossa audiência. Hoje, uns 4 meses depois, a gente tem em torno de 150 pessoas que já estudaram a Bíblia com a gente ou estão estudando. Temos aí mais 40 pessoas aguardando entrar num pequeno grupo, porque a gente ainda não conseguiu absorver todo mundo. E o que mais a gente sente é a transformação de vida das pessoas que por conta da pandemia estavam muito sem frequentar a igreja e elas estão envolvidas na missão. Já tivemos um rebatismo e a gente está aguardando aí novos frutos surgirem desse ministério. Longe de ser um desafio ou um problema, o fato de termos uma igreja online está fazendo com que também a gente tenha outras possibilidades de cuidar um membro de igreja, de pregar o evangelho, de atingir outros públicos que muitas vezes nós não estávamos possivelmente atingindo. Então eu acho que é uma grande possibilidade o fato de ter essa estratégia online, claro, paralelamente com a igreja física. Para atuar com mais eficiência no mundo digital, a Igreja Adventista planeja treinar pastores e líderes para que suas mensagens sejam ainda mais direcionadas para o público que está na internet. Nós estamos trabalhando para termos estratégias de trabalho e de crescimento e de educação digital para que todas as pessoas que estão pregando através da internet, que estão cuidando do membro da igreja através da internet, sejam treinados para potencializar esses ministérios digitais de tal maneira de que nós possamos atingir, abraçar muito mais o membro da igreja. Quer acompanhar os cultos da Igreja Adventista de forma online, mas não sabe como? Acessando adv.st/cultos ao vivo, você confere uma lista com os principais canais de templos adventistas que transmitem cultos ao vivo. Confere lá. No mês de julho, a Igreja Adventista na região noroeste do Brasil celebrou os 90 anos da lancha Luzeiro. A reportagem é da Priscila Baracho. A capital amazonense já ultrapassou a marca de 2 milhões de habitantes. A presença da Igreja Adventista por aqui é forte e marcante. No estado do Amazonas, são 1.056 igrejas com mais de 100 mil membros, gerenciados por 2 sedes. Porém, nós temos o desafio de continuar crescendo e uma nova sede administrativa irá dinamizar a pregação do Evangelho nesse estado. Em Manaus, são mais de 49 mil membros distribuídos em 362 igrejas. Com o número de novos conversos em crescimento, surgiu a necessidade de uma nova sede administrativa. E o primeiro passo foi dado, a compra de um terreno. A aquisição desse terreno significa que podemos estar mais próximos da igreja e, através dela, multiplicarmos ainda mais o número de membros dessa região. E todo esse crescimento teve seu início com um casal de missionários. Em 1931, a lancha Luzeiro iniciava um ministério que levaria a palavra de Deus a milhares de pessoas. São 90 anos navegando pelos rios e levando esperança a várias comunidades. Hoje, as luzeiros atracaram
ficaram aqui no Instituto de Missões e a tripulação veio celebrar esses 90 anos de história. Participar da celebração dos 90 anos do Projeto Luzeiro é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Porque da mesma forma como a gente celebra, a gente também lembra que Jesus ainda não voltou e a gente precisa continuar trabalhando para que ele volte, né? E enquanto ele não volta, o John, atual enfermeiro da Luzeiro, dedica a sua vida para servir. Eu sinto que essa é realmente a minha missão de vida, né? Até porque somos cristãos e essa é a missão de todos os cristãos. Missão que nos faz celebrar e agradecer, mas também nos lembra que é preciso continuar seguindo com o mesmo propósito. A Luzeiro está trabalhando para apressar a volta de Jesus. Chegou a hora do quadro Maranata. Por um momento, Dina Ramírez ficou surpresa com a notícia da gravidez. Mas depois, logo entendeu que teria a ajuda de Deus, o Criador. Vamos ver juntos essa história? Dina Ramírez é uma voluntária veterana que serviu em 10 projetos da Maranata ao redor do mundo. Mas nada disso teria acontecido se não fosse por seu filho Seth. Na juventude, Dina se afastou da fé que tinha na infância. Ela era uma universitária trabalhando em tempo integral, tentando descobrir o que queria fazer da vida. Ela não frequentava a igreja, então ela descobriu que estava grávida. Uma realidade que a forçou a reavaliar toda a sua vida. Aos 21, eu percebi quando recebi a notícia que eu seria mãe. Eu sabia que isso era um compromisso para a vida toda. Eu sabia que não tinha volta. Não, você é responsável por este precioso e pequeno bebê com o qual Deus está te abençoando. Você é responsável por ensinar tudo para esse bebê. Pensar no tipo de moral que você vai ensinar, quais valores que você vai repassar para a vida dessa criança. Que comportamento você vai ter como modelo para essa criança? Você vai formar essa criança. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Eu não sabia como eu faria isso. Como eu iria criar esse bebê, esse pequeno bebê sozinha e sem o suporte de um parceiro. Sem esse suporte emocional, sem um suporte financeiro. Foi difícil. Com o Seth ficando mais velho, comecei a me preocupar, minha primeira preocupação. E, na verdade, continua assim até hoje. Minha primeira preocupação na época era, à medida que ele crescia, ele iria se afastar da fé com a qual ele foi criado. Iria ele ignorar tudo que lhe foi ensinado, tudo que ele aprendeu, tudo que ele leu a respeito? Enquanto Dina navegava a vida de mãe solteira, as missões cruzaram o seu caminho quando Seth teve na escola uma semana de adoração. O que eu fiz para ele ficar tão curioso com as missões e os missionários e as histórias? Eu enchi ele com muitos livros sobre as missões e eu pensei, certo, ou isso vai encorajá-lo de vez, ou ele vai chegar ao ponto e dizer, olha, é muito para mim, eu não quero isso. Não, ele não fez isso. No fim, isso encorajou ele. Ele disse, eu realmente quero ser um missionário. Havia 2 moças que tinham ido para uma viagem missionária com a Maranata. Elas estavam apresentando a experiência missionária delas em um sábado. E Seth e eu ficamos completamente interessados nisso. Só de ouvir todas as histórias delas e olhando para aqueles slides que estavam sendo apresentados. E Seth, novinho daquele jeito, acho que com 8 anos na época, olhou para mim, ele estava na minha direita. Ele olhou para mim e disse, mãe, eu quero participar dessas viagens missionárias. E eu prometi para ele. Eu disse, prometo para você que um dia, não sei quando, mas um dia nós iremos. Um dia Deus vai nos fornecer os meios para ir a uma missão de família, só eu e você. Esta promessa foi cumprida em 2013, quando Dina e Seth participaram do projeto Verão em Família da Maranata no Panamá. Aquela experiência foi muito incrível.
Foi maravilhosa, foi transformador para ele e foi transformador para mim. Fez eu perceber que esta é a vida que eu acho que Deus está me chamando para viver. Ele está me chamando para eu me dedicar ao serviço. Não só nessas missões, mas em casa. Voluntariando mais, me envolvendo mais, ajudando os outros, sendo uma mentora para os outros. Me mudou. Com toda certeza me mudou. E também mudou o Seth, porque ele finalmente viu Deus em primeira mão de um jeito que ele disse nunca ter visto logo em sua primeira missão. Depois dessa experiência impactante, Dina sabia que ela e Seth tinham que retornar ao campo missionário. E diante de um período desafiador em casa, foi exatamente o que Deus queria que ela fizesse. No nosso segundo projeto Verão em Família, o pastor Steve Case era o líder naquela viagem. Aquele foi um ano difícil para mim. Aquele ano foi muito difícil mesmo. Financeiramente, eu tinha problemas. Havia muitos desafios que eu estava enfrentando. O pastor Steve Case veio para mim depois de uma oração e perguntou como eu estava. Eu não queria mostrar fraqueza. Eu disse, estou bem, estou bem. Ele disse, como você realmente está? Não sei o que ele viu. Talvez ele tenha visto alguma coisa em mim, mas gosto de acreditar até hoje que foi o Espírito Santo que estava guiando ele para vir falar comigo e orar por mim. Porque ele me perguntou, posso orar por você? Meu olho marejou, porque ele não sabia pelo que eu passava naquela época, naqueles meses, naquele ano, até chegar naquela viagem missionária. E ele orou por mim. Ele orou comigo. E eu senti nessa oração que Deus falava comigo através do pastor Steve. Eu senti que ele usava o pastor para me dizer, vai ficar tudo bem, Dina. Não vai ser difícil assim para sempre. Não vai passar por dificuldades para sempre sendo uma mãe solteira. Vai ficar tudo bem, confie em mim. Acho que eu nunca contei para o pastor Steve que a oração dele mudou o restante da minha viagem na época, porque me fez sentir Deus novamente. Dina, eu tô aqui. Eu tô aqui com você. Não precisa passar por isso sozinha. Você não está só. Eu estou com você. Com os voluntários da Maranata, Dina criou relações de uma vida toda com pessoas de fé que hoje ela considera uma família. Eu fiquei próxima deles. Eles são mesmo como uma família. Eu não somente os chamo de meus amigos, eles são como uma família. Conheço uma senhorinha, eu chamo ela de Mamãe Sul. Ela me lembra da minha mãe, ela é tão parecida com a minha mãe. Então, quando eu vou nessas viagens missionárias, eu converso com ela como se fosse a minha mãe e ela me dá bons conselhos. Quando o Seth fez 18, eu tive muito tempo para refletir. É muito emocional recordar. Uau! 18 anos se passaram. Será que eu criei direito? E uma coisa posso dizer, que eu estou muito feliz por fazer dessas missões uma prioridade. Eu decidi que era a vida que Deus queria para a gente como família, para viver. Uma vida de serviço, servindo outros e se voluntariando mais, se envolvendo mais na igreja. A vida teria sido muito diferente, eu acho, se eu não tivesse feito das viagens missionárias uma prioridade. Essas missões ajudaram o Seth a ser esse jovem garoto que ele é agora. Ele era capaz de ver modelos masculinos nessas viagens missionárias. Ele aprendeu o valor do trabalho duro. Ele aprendeu
lealdade, amizade. Com o passar do tempo, ele ficou mais confortável com ele mesmo. Ele também refletiu nisso e me agradeceu por ser a mãe dele. Ele me agradeceu por criar ele do jeito que eu criei. Essa foi uma das primeiras coisas que ele disse. Obrigado pelos sacrifícios que você fez. Você acha que eles passaram despercebidos? Mas não passaram. Ele me lembrou que participar dessas viagens missionárias ajudou ele a colocar suas prioridades em ordem. Servir a Deus primeiro. Ele dedicou sua vida a Ele. Ele me agradeceu. Ele me agradeceu por dedicar minha vida e a vida dele a Deus nas missões. Analisando com cuidado a missão de criar Seth sozinha, Dina é grata por ter tido o suporte da comunidade da Maranata. Ela tem a esperança de que outros pais sigam seus passos. O conselho que eu posso dar para pais solteiros, um pai solteiro, mãe solteira, é que você não está só. Você não está só nesta jornada de criar uma criança sozinha. Deus está com você. Deus sempre vai estar com você no final. Segure-se a esta fé. Mesmo que seja pequena, Deus a fará crescer. Tudo bem se você sente que está sofrendo porque não é fácil. Não era pra gente carregar esse peso sozinhos. Busque comunidade, busque ajuda. Eu encontrei isso na Maranata. Encontrei uma comunidade de fé que é bem acolhedora, muito amável, de indivíduos genuínos, que genuinamente te amam, genuinamente cuidam de você. Comece a economizar, comece a planejar. Faça das viagens missionárias uma prioridade na sua família. Porque o retorno que você tem vai muito além. É algo incalculável, não dá para ver e contar todas as bênçãos que se recebe como família. Vocês ficarão mais unidos, você vai ter aquela conexão que não se cria ou acontece de outra maneira. Você ganha amizades para toda a vida. Seus filhos vão aproveitar essas amizades que não duram somente uma viagem. Elas irão durar para a eternidade. Você também será impactado por isso. Você mudará. Chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual boa notícia você tem para compartilhar conosco. É só mandar para o nosso WhatsApp. 0 Operadora 12 98135 2908 é o nosso número. Pode ser por texto ou por vídeo, tá bom? Manda fotos para cá também se for por texto, tá? Vamos ver quem já participa por aqui. Solta aí. Maria, boa noite. Feliz sábado para você também, Maria. Nossa igreja arrecadou alimentos para ajudar pessoas carentes. É sempre muito bom ajudar o próximo, é verdade. Isso que é a igreja em ação. Um abraço para você, Maria. Charles, oi Darcy, boa noite. Estou feliz pelas ações realizadas pelos Calebs aqui na região central do Paraná. Deus seja louvado. Um abraço a você e a todos os Calebs. Pastor Ney Ferreira, bom sábado, Darcy, para você também, pastor. Os Calebs do distrito de Birigui se dividiram em dar estudos bíblicos e distribuir livros missionários. Que Deus continue usando esses jovens. Verdadeiramente, um abraço para todos aí. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que colaboradores da igreja no sul do Pará realizaram um evangelismo em uma aldeia indígena. É daqui a pouquinho, eu te espero por aqui. Já estamos de volta e vamos direto ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Gabriela Frontini. Oi, Darcy. Gabi, tudo bem? Feliz sábado. Bom sábado, boa noite para você. Boa noite. Tenho duas notícias hoje para trazer aqui no giro. E a primeira se trata de um dia de beleza, bom, né, Darcy? Ai, bom demais. Olha só, a Regional Adria Bahia realizou em parceria com a Sempre de Salvador esse Dia da Beleza no dia 23 de julho. E com isso ali aconteceu uma ação que visou promover diversas oportunidades para as mulheres em situação de rua. A atividade aconteceu na unidade de acolhimento institucional chamada UAI Adria Barris. Num mês conhecido como Julho das Pretas, foram oferecidas atividades de estímulo à recuperação da autoestima. Bem importante isso, né? Que legal, bem importante.
As assistidas participaram ali de oficinas de turbante, oficinas de tranças, cursos como pintura de unha e maquiagem e ainda ganharam uma massagem relaxante. Olha só que gostoso, que delícia. Hein? Essas ações trouxeram um caráter solidário à data do dia 25 de julho, que é conhecida como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para a Maísa Borges, que é coordenadora lá da unidade, a data serve para lembrar a luta diária que essas mulheres passam. Ela disse o seguinte, abre aspas, a unidade de acolhimento da ADRA vem como um divisor de águas ali na vida daquelas mulheres assistidas. E na unidade elas aprendem sobre seus direitos, são estimuladas a uma convivência harmoniosa com as demais acolhidas e aprendem, acima de tudo, sobre a importância da autovalorização. Ela disse também que a ADRA atua ainda na transformação de vidas, como no caso da Esther, que hoje já faz parte da Igreja Adventista. Então, olha que importante esse trabalho de acolhimento com o pessoal que está em situação de rua nesse momento, né? Trabalha diretamente com a autoestima dessas mulheres. Exatamente. E tem ali a oportunidade de aprender uma profissão, né? Um ofício, de repente se tornar uma manicure, uma cabeleireira, enfim. Que legal. Dando uma oportunidade para essas mulheres. Eu achei bem relevante essa notícia, quis trazer aqui no Giro. Ótimo. Nossa segunda notícia de hoje, gente, trata-se de uma consulta ali, uma igreja que virou um consultório. A Igreja Adventista do Marco, lá em Belém, no Pará, abriu as portas para a realização de uma feira de saúde, que é o resultado da parceria entre os jovens participantes da Missão Caleb, do Clube de Desbravadores e o pessoal da Ação Solidária Adventista, a ASA. Ao todo, cerca de 80 pessoas ali foram beneficiadas com cestas básicas, atendimento médico, atendimento psicológico, nutricional e também espiritual de profissionais que fazem parte ali da igreja, né? São médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos e pastores que se envolveram aí nesse projeto e se dedicaram para transformar a igreja num mini consultório, assim. Tratando o ser humano como um todo, como né? Como um todo. A Igreja Adventista sempre tem esse olhar bem holístico, né? Para tratar a gente como um todo. E a Igreja Adventista do Marco, gente, é a maior igreja das regiões norte e nordeste do país, com cerca de 2.300 membros. Então não tem como o pessoal da igreja não se envolver, é uma igreja super ativa. Aliás, o pessoal do norte e nordeste geralmente é bem ativo na igreja, bem caloroso, faz diversos projetos e conseguem, de fato, fazer a diferença ali na comunidade. Que legal. Então a gente parabeniza esse pessoal e traz essa ação como um exemplo também para que as pessoas possam se envolver nas igrejas, né? Seja onde você estiver, numa igrejinha pequena de poucos membros ou numa igreja grande, a gente está ali por uma razão, por algum motivo. E a igreja ela tem vários ministérios, você pode se identificar com um, né? Exatamente. E fazer parte disso e transformar uma sociedade. Se você ainda não sabe qual que é o seu dom, fala lá com o pastor da sua igreja, algum ancião, fala, olha, eu quero ajudar, mas eu não sei de que forma, não sei o que eu posso fazer. Ele vai te direcionar, vai ver seus dons, suas habilidades, para que você possa realmente ser usado por Deus. E se você quiser conhecer uma igreja adventista, nós temos um site que leva você para uma igreja mais perto de você, que é encontreumaigreja.com.br, né, Gabi? Exatamente. Ali você coloca os seus dados e vai mostrar ali uma igreja mais perto da sua casa e você pode ir lá conhecer todos os sábados. Estamos de portas abertas a partir das 9 horas da manhã. É verdade. E de quarta e domingo também, 7h30 da noite. É verdade. Então, você é sempre muito bem-vindo à igreja. E eu quero aproveitar, gente, não sei se você de casa sabe, mas hoje é aniversário da Darcy, eu quero dar aqui os parabéns, pena que eu não posso abraçar aqui, né? Pra gente ainda continuar com o nosso protocolo de segurança, mas eu desejo tudo de bom para você, que Deus continue te abençoando e te usando, principalmente aqui no nosso programa. Amém. Obrigada, Gabi, pelo carinho. Hoje eu recebi o carinho de toda a equipe aqui com cesta, gente, com alegria, com parabéns para você. E assim, é muito gostoso receber esse carinho. Obrigada, gratidão. Por nada. Por fazer parte dessa família aqui. Tá certo. Deus te abençoe, Darcy. Amém. Bom restante de programa para você. Obrigada. Para você de casa também. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Gente, na era das plataformas digitais, não basta ter boas ideias, não é mesmo? É preciso conhecer as ferramentas e os métodos para produzir um bom conteúdo e fazê-lo chegar ao público certo, ao público-alvo. Se você já é ou sonha em ser um produtor de conteúdo digital e está em busca dessas ferramentas, fique atento que a novidade a seguir é para você. Luz, câmera, vocação. Não é de hoje que a criatividade dos jovens cristãos salta do mundo das ideias para a palma da mão de milhares de internautas. Já faz algum tempo que eles descobriram que qualquer canal ou perfil nas redes sociais pode se transformar num ministério.
E depois que a plataforma Feliz 7 Play surgiu, reunindo os melhores filmes cristãos, séries e outros formatos, muitos se sentiram motivados a fazer parte desse time de produtores de conteúdo. E isso é bom? É ótimo, afinal, cada conteúdo desse é uma ponte para que a mensagem do Evangelho chegue a mais e mais pessoas. E é nesse contexto que nasce o Feliz 7 Class, que é a primeira escola de youtubers cristãos. As videoaulas têm como objetivo ajudar, seja quem está começando ou os mais experientes, desde a fase de planejamento do canal, passando pelas técnicas de gravação e edição de áudio e vídeo, até a promoção do conteúdo na internet. Para complementar o aprendizado, cada módulo tem a participação especial de profissionais ou youtubers já conhecidos nas redes sociais. Além disso, o curso traz atividades práticas para fixação do conhecimento e até um certificado de conclusão. O curso já está disponível no campus EAD do Centro Universitário Adventista de São Paulo, ou NASP, que é parceiro do Feliz 7 Play nessa iniciativa, e pode ser acessado pelo site feliz7class.com. Daí pra frente, é só ligar a câmera e deixar os talentos, a criatividade e a vocação fluírem. Que legal, né? A igreja acompanhando os novos tempos aí. Muito bom. Gente, todos nós gostamos de ler bons livros, boas revistas, não é mesmo? E a leitura é o caminho do conhecimento. E você vai ver agora como uma revista já usada foi um instrumento para levar uma criança a conhecer melhor a Jesus. Vamos ver? Você já imaginou receber de presente uma revista bastante usada e mesmo assim se interessar pela leitura? Foi esse o presente que Leonel recebeu aos 8 anos de idade, uma revista do nosso amiguinho. E o que ele não imaginava é que aquela leitura mudaria sua vida para sempre. Há muito tempo atrás, ganhei uma revista do nosso amiguinho Júnior. Eu lembro que quando eu ganhei essa revista do nosso amiguinho, eu gostei bastante. Era uma revista velha, já usada, só que eu gostava muito das atividades, de tudo, e eu fiquei bastante interessado em adquirir a revista. Era uma revista já usada, por outro vizinho dela, inclusive, mas que ele passou para ela e dela passou para mim. Essa revista que, inclusive, já estava rabiscada, rasgada, mas que eu gostei bastante. Passou o tempo e eu encontrei um amigo que tinha a revista. Esse amigo não era adventista, mas ele assinava a revista e eu fiquei muito interessado. Eu passava pela igreja adventista da cidade como forma de encontrar o comportor, encontrar alguém que vendesse a revista para que eu tivesse também a revista. Logo após, encontrei um comportor que estava vendendo a mesma revista e ele veio até minha casa. Ele apresentou a revista para os meus pais e os meus pais adquiriram a revista para mim. O trabalho do comportor é muito importante porque nós somos instrumento na mão de Deus, que nós somos enviados para salvar. E o comportor é o ministro da paz em peça, levando essa mensagem, para esse mundo aí que estamos precisando, esse mundo em crise. E graças a Deus, eu fui na casa dele, conversei com a mãe, e ela se interessou pelo trabalho. Após se tornar assinante da revista, Leonel começou a pesquisar ainda mais. Conheceu a Casa Publicadora Brasileira, a editora da revista e de tantas outras literaturas. E assim, conheceu a Igreja Adventista. Minha tia convidou meu pai para que recebesse um estudo bíblico. Minha mãe foi e falou assim, vamos indo, vamos conhecendo mais acerca da igreja. E no momento certo, nós faremos a vontade de Deus. Eu acabei indo para o evangelismo. E do evangelismo comecei a conhecer mais a fundo as doutrinas da igreja, mais a fundo a Bíblia, inclusive. Tive um conhecimento que, creio eu, nunca teria se não tivesse me convertido à fé cristã da nossa igreja. A gente falou bastante sobre a Missão Caleb aqui há algumas semanas, mas eu não posso deixar de mostrar a iniciativa dos colaboradores da sede administrativa da igreja no sul do Pará, que dedicaram 20 dias para falar de Jesus em uma aldeia indígena. A Missão Caleb é um projeto que tem como objetivo levar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a verdade. O projeto também auxilia pessoas carentes, atendendo a comunidade no geral. Na Associação Sul do Pará, diversos pontos de evangelismo foram montados entre os meses de julho e agosto. Um dos pontos em destaque foi o ponto montado dentro de uma comunidade indígena nas proximidades da cidade de Bom Jesus, no Pará.
Min significa entrega. Foram 20 dias de entrega de alguns colaboradores da Associação Sul do Pará que doaram seu tempo, sua disponibilidade para evangelização dentro de uma comunidade indígena. A aldeia Parcatg recebeu a estrutura para a construção de uma igreja adventista do 7º dia. Sou morador da comunidade Parcatg, tenho 43 anos de idade e foi uma experiência muito grande para nós de receber essa Missão Caleb, e a nossa comunidade Parcatg tá muito contente, está feliz com a vinda de vocês, que nos trouxe a experiência de conhecer realmente a palavra de Deus. Entre os visitantes que estiveram acompanhando os 20 dias de evangelismo, conhecido como John, o jovem decidiu pelo batismo. Eu tive o meu primeiro contato com a igreja foi na Missão Xerente. Eu saí aqui da minha comunidade, da aldeia Parcatg, sem a intenção de conhecer nada, na intenção de passar as férias. E chegando lá, logo me deparei com aquele pessoal bonito que acabou chegando, né? Chegou um grupo de alunos para fazer a missão dentro da comunidade, que para mim também era uma novidade. A igreja adventista na minha vida, ela trouxe uma mudança radical, né? Que era a vida de um mestiço, de uma pessoa que vem do interior, que vem de uma comunidade, de ir para um colégio e mesmo indo com o coração duro, ele me provar que seria numa aldeia, que seria na minha casa, que seria na minha comunidade, aos olhos do meu pai, aos olhos da minha mãe, que eu iria receber a maior felicidade do mundo, que era eu ser batizado ao lado do meu pai. Foi uma surpresa muito grande. Deus vem me lapidando há muito tempo. Desde 2018 que eu venho me preparando, eu venho me tornando uma pessoa mais próxima de Deus, mesmo pecando, mesmo sendo falho. Mas de ir na frente da igreja, com o apelo do pastor, e ver meu pai se levantar 3 minutos depois, para mim foi algo único. E foi algo que meu coração se alegra até hoje. E é motivo de felicidade e orgulho, de hoje eu ser um adventista do 7º dia, ao lado da minha família, na minha comunidade, nessa aldeia que eu nasci e me criei. A verdade, ela transcende culturas, ela transcende comunidades. É lindo você pegar a Bíblia, você abrir a Bíblia e você olhar para as pessoas e elas estarem encantadas, não com o que você fala, mas com o que a Bíblia fala, com o que o Espírito Santo fala. Isso para mim foi muito dignificante. E se eu amava a Missão Caleb, a partir dessa Missão Caleb, numa comunidade indígena, eu passei a amar mais a Missão Caleb. E eu convido você, que ainda não participou e não experimentou, a experimentar a Missão Caleb, que é algo fantástico. Muda a vida e o cristianismo como um todo. Os dias foram marcados com as Olimpíadas do Caleb Parcatg, ações sociais, a fundação do Clube de Desbravadores e muitas amizades construídas. E o principal motivo? Acertar o alvo, o céu. Hora de dar uma pausa nas notícias do Brasil e saber os destaques da igreja em outras partes do mundo. E quem traz essas novidades para a gente é sempre o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Vamos ver? Ônibus humanitário leva saúde e auxílio na Eslováquia e República Tcheca. Jovens australianos são motivados a abrirem espaço para o Espírito Santo. E conheça também a história de um sul-coreano que deixou o trabalho para plantar igrejas e viu coisas extraordinárias acontecerem. Os detalhes você vê agora, aqui na ANN. Nos primeiros meses do ano, a Eslováquia registrou altos índices de contágio e mortes por coronavírus. Embora o número de mortos tenha diminuído, idosos, ciganos, pessoas sem teto e deficientes ainda são muito impactados pela doença. Os especialistas concluíram que o melhor a se fazer é vacinar essas pessoas e promover os protocolos de segurança entre elas. Pensando nisso, a agência humanitária ADRA providenciou um ônibus e transformou num local de cura e informação sobre a Covid-19. O veículo possui cozinha, chuveiro, local próprio para a equipe de vacinação e sala de exames. Por meio do ônibus, que vai viajar com a equipe médica,
a ADRA vai poder alcançar cerca de 20 mil pessoas na Eslováquia. Da Eslováquia, nós vamos para a vizinha República Tcheca. O país foi surpreendido por um tornado com ventos de quase 220 km por hora. Vilarejos foram atingidos, carros e ônibus tombados, árvores derrubadas e houve chuvas de granizo do tamanho de bolas de tênis. Em meio a esses problemas, a agência adventista ADRA se reuniu com autoridades locais e promoveu a arrecadação de fundos para ajudar de forma especial os moradores da aldeia de Moravská Nová Ves, que fica próxima de onde a Igreja Adventista tem um centro de apoio. A ADRA Eslováquia também emprestou o seu ônibus humanitário para auxiliar nos esforços de socorro. Da Europa Central para a Oceania. Mais de 250 jovens australianos participaram da conferência Make Space, Abram Espaço. O encontro foi focado na fé, nos relacionamentos e na descoberta do chamado de Cristo. Organizado pela Igreja Adventista no sul do estado de Queensland, o congresso foi planejado para encorajar os jovens a abrirem espaço em suas vidas e relacionamentos para o Espírito Santo. A base bíblica do encontro foi Isaías 54, versículos de 1 a 3, quando o profeta escreve sobre alargar o espaço da tua tenda e estender o todo da tua habitação. Os palestrantes enfatizaram a importância de reconhecer os anseios e perdas e encontrar propósito nos quebrantamentos. Isso significa estar com Jesus e abrir espaço para uma vida de significado, adoração e sacrifício. Os participantes foram desafiados e capacitados a entrarem em uma nova fase de crescimento espiritual e renovação. Agora nós vamos até a Coreia do Sul conhecer a história de Kim Yong-gun. Kim conheceu a Cristo, foi batizado, estudou intensamente os livros de Ellen White e então coisas extraordinárias começaram a acontecer em sua vida. Enquanto trabalhava para uma empresa de construção quando jovem, o ancião da igreja, Kim Yong-gun, frequentou o Instituto de Línguas da Igreja Adventista na Coreia para melhorar seu inglês. Por meio do estudo da Bíblia, ele descobriu as verdades bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e decidiu ser batizado. Após o batismo, ele lia a Bíblia e os escritos de Ellen G. White dia e noite para aprender mais sobre Deus e foi muito inspirado por seus estudos. Ele começou a compartilhar o que aprendeu com outras pessoas e então coisas incríveis aconteceram. Quando as pessoas convidaram Jesus para entrar em seus corações, experimentaram uma restauração de mente e corpo. Isso fez com que Kim dedicasse ainda mais tempo ao evangelismo. Um dia ele tomou a difícil decisão de deixar o emprego para seguir uma missão de tempo integral. Ele começou a plantar igrejas. Primeiro, ele plantou a igreja Pepson na Coreia, seguido por cada uma das igrejas em Qingdao, na China. Ele continuou a plantar outra igreja em uma área cheia de apartamentos, a Igreja Suran, que se ramificou a partir de lá. Ele também abriu o New Start Center, que tem ajudado muitas pessoas que sofrem de doenças. Kim-gun foi e fez como Caleb. Por meio de seu serviço humilde, mais de 1.000 pessoas receberam estudos bíblicos e mais de 400 aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador por meio do batismo. Quando Jesus veio à Terra e pregou o Evangelho às pessoas, ele não apenas ensinou as palavras de Deus. Ele primeiro atendeu às necessidades delas e falou com base nas Escrituras e seus corações eram tocados.
como podemos abrandar o coração das pessoas, consolar seus corações e atender às suas necessidades, Deus me deu sabedoria quando eu estava procurando uma maneira de compartilhar o Evangelho. Ainda hoje, muitas pessoas encontram Deus no New Home Center, experimentam a cura da depressão, síndrome do pânico, doença mental, cirrose hepática, vício em álcool, vício em jogos e câncer. Conheceram a Deus e experimentaram um milagre de cura ao invocar Jesus. Foi um milagre que meu corpo paralisado se sentisse completamente aliviado. Achei que isso só aconteceria nos dias de Jesus. Com os poucos anos que me restam, quis me preparar. Pela graça de Deus, escolhi este centro. Fiz exatamente o que me disseram aqui. Como resultado, minha doença foi curada. Mas eu não estava satisfeita em apenas ser curada. Queria saber mais sobre Deus. Hoje, o ancião Kim Jong-un compartilha a misericórdia de Deus com a mesma fé que os patriarcas bíblicos. Por meio de seu sacrifício, ele continua a testemunhar os que vêm ao Senhor enquanto ele oferece louvores a Deus. Estes foram os destaques da ANN, a Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias de fé, amor e esperança. Fique com Deus e um abraço. Fica com Deus, pastor. Um abraço. E vamos a mais um momento de interação com você aí de casa? Mande a sua boa notícia para o nosso WhatsApp 0 Operadora 12 98135 2908, que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro ver. Combinado? Solta aí. Rosânia, de Jacobina, na Bahia. Olá, Darcy, feliz sábado, tudo bem? Graças a Deus. Minha boa notícia é que no sábado passado participamos de uma linda festa de investidura de recepcionistas. Que Deus abençoe muito essas mulheres, sejam usadas para a honra e glória do Senhor, viu? Um abraço. Equipe Revista Jacareí, São Paulo. Oi, Darcy, parabéns, te desejamos um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Você é muito especial para nós e vocês também são muito especiais. Tá vendo essa foto aqui? Foi no comecinho do programa, eles fizeram uma festa para mim aqui no estúdio e eu fiquei muito feliz, viu? Obrigada pelo carinho de todos vocês são muito importantes para mim. Hora de mais uma pausa, mas fique com a gente, porque ainda hoje você vai ver uma ação de conscientização sobre o estilo de vida saudável entre os alunos do Instituto Adventista Brasil Central, o IABC, que fica em Goiás. Eu volto em instante com as boas notícias para você. Estamos de volta e é hora de você se acomodar aí no seu sofá e assistir comigo a mais essa história do quadro Missão 360 Graus. Tudo ia bem no Centro de Influência de Porto Rico. Eles faziam feiras de saúde, distribuição de roupas, aulas de inglês e muito mais, até que a pandemia começou. Eles poderiam ter pausado as suas atividades, mas o centro se adaptou e criou novos serviços para a comunidade. Vamos ver? Em Porto Rico, os adventistas criaram um espaço onde todos são bem-vindos. O Centro CEF é um centro urbano de influência que ajuda as pessoas da comunidade. Alunos e professores da Universidade Adventista das Antilhas oferecem programas para promover uma vida mais saudável. Estamos aqui na comunidade, perto do nosso centro. Estamos fazendo pesquisas sobre o que a população local precisa, como podemos ter um impacto nela e como podemos ajudá-la. Estamos distribuindo panfletos sobre os serviços que oferecemos. Também oramos com as pessoas, conversamos com elas, vemos como estão
e temos uma boa interação com elas. Eles atendem às necessidades das pessoas com feiras de saúde, distribuição de roupas e orando com as pessoas. Nesse centro urbano de influência, as crianças também têm aulas de inglês, espanhol e matemática. Também temos uma escola para os pais, onde ensinamos sobre emoções, o que é inteligência emocional e como desenvolvê-la e praticá-la com seus filhos. No final do primeiro semestre do centro, os colaboradores organizaram uma grande festa com comida, música, uma exposição dos trabalhos artísticos das crianças e a distribuição de presentes para os membros da comunidade. Mas com a chegada de 2020, o centro precisou buscar novas ideias para continuar funcionando. Então eles começaram a fazer um podcast discutindo sobre vários assuntos e promovendo os serviços do centro. Durante a pandemia, os serviços precisaram se adaptar um pouco. Mas continuamos a fazer workshops online para os pais e workshops de arte para as crianças. Também criamos um grupo de WhatsApp onde enviamos vídeos educacionais diários. Olá, meu nome é Jelis Bosques. Eu faço parte do grupo de arte. Eu gosto porque aprendo muitas coisas. Estamos bem contentes com o serviço que recebemos. Tem sido uma grande ajuda aprender na área das artes e tem ajudado muito minhas crianças, já que elas estão em quarentena. Por causa do distanciamento social, não podemos sair muito. Mas esses workshops ajudam bastante, porque as crianças se beneficiam, aprendem e se divertem. Esse grupo online permite que os voluntários se mantenham conectados com as pessoas mesmo durante a pandemia. Eles também começaram um projeto online de apoio para as mulheres. Isso me ajudou bastante. Muitas vezes precisamos de apoio e as outras pessoas não ouvem. E no meu caso, tenho vivido completamente só há 3 anos. Não é fácil. O Centro CEF tem feito coisas maravilhosas para esta comunidade em Porto Rico. O trabalho deles trouxe esperança para muitas pessoas até em meio à pandemia. Continuaremos trabalhando para a comunidade, para as famílias e para a educação das crianças. Temos outras atividades planejadas e projetos para impactar a todos aqui. Esperamos servir como uma bênção para cada um deles, em meio a estes tempos difíceis. Projetos como este estão cumprindo a missão em Porto Rico. No livro de Atos, no capítulo 2, nós encontramos a descrição da primeira comunidade de cristãos que buscavam viver o sonho de Deus para a sua vida. O relato diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que experiência extraordinária é essa? Mas se você percebeu com atenção, o relato indica que eles se reuniam no pátio do templo, mas principalmente em suas casas. Eles chamavam suas comunidades de eclesia, que significa aqueles que são chamados para fora de algo. Só melhor do que aqueles que foram expulsos, o que era fato, porque seus membros judeus foram expulsos das sinagogas. E os não-judeus muitas vezes foram expulsos de suas próprias casas. A maneira como falaram sobre o caminho, Jesus Cristo, era com paixão e intencionalidade. Eles afirmavam que, embora ele tivesse sido executado como um rebelde, havia ressuscitado, subido aos céus e que um dia cumpriria sua promessa de regressar. Mas afinal, como eram essas igrejas em casa? Estamos habituados a imaginar a igreja como um edifício. Mas como é que a Bíblia mesmo descreve a igreja? É interessante que a Bíblia nunca usa essa palavra para descrever um edifício. Antes, a Bíblia apresenta a igreja como uma família.
Uma outra palavra usada no Novo Testamento para descrever esse tipo de comunidade de comunhão é koinonia. A palavra é traduzida como comunhão, que significa ter algo em comum ou compartilhar. Como aqueles que estão unidos com Cristo, o objetivo principal é compartilhar a vida de Jesus uns com os outros de uma forma que resulte em crescimento espiritual, individual e corporativo. Isso é realizado por meio da troca de amor e da verdade de Deus, que é chamado de ministério, que significa simplesmente serviço. Tal como uma família, nós podemos assim viver a realidade da experiência cristã como irmãos e irmãos em Deus, nosso Pai Celeste. E no Novo Testamento a igreja é chamada de Casa de Deus. Como vimos no texto de Atos 2, eles compartilhavam suas refeições juntos, viviam juntos em comunidade. E tal como uma família, cuidavam uns dos outros e se amavam ardentemente. Não é, portanto, surpreendente que as igrejas do Novo Testamento se reunissem tipicamente nas casas daqueles que aceitavam viver esse novo estilo de vida, seguindo ali os passos do Mestre. Durante as décadas seguintes, os cristãos continuaram a se reunir em suas casas. Em tempos de perseguição, eles se escondiam nas catacumbas. Mas depois que o imperador romano Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C., igrejas, como hoje nós as conhecemos, começaram a se multiplicar. No século XVI e no início do século XVII, a reforma fomentou novas igrejas à medida que os protestantes construíam seus próprios locais de culto. Mesmo assim, em cada século, os cristãos continuaram a se reunir em lares, em grupos pequenos, para complementar sua vida mais formal na igreja. Hoje, o movimento de igrejas em casa é também um método de plantio de igrejas, principalmente utilizado em locais onde não é possível a implementação de igrejas convencionais, como nós estamos acostumados, como, por exemplo, na China. Assim como em outras iniciativas de evangelização mundial, igrejas nos lares certamente cumprem o mandato de Jesus Cristo. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Com a pandemia da Covid-19, a estratégia da igreja em casa tem sido usada por muitas comunidades que hoje buscam multiplicar-se como uma nova opção para comunhão e desenvolvimento espiritual, principalmente em áreas com maior densidade de pessoas. Essas são famílias que se reúnem em uma casa grande o suficiente para fornecer segurança aos participantes de todas as idades, através ali do uso de tecnologia para aprimorar a adoração e a educação de seus membros. Obviamente, igrejas nos lares não é a única forma de igreja, mas é um modelo bíblico que apresenta algumas vantagens, assim como existem diversas outras opções de como alcançar pessoas para o reino de Deus. As igrejas em casa têm o potencial de falar o coração de pessoas que talvez não fossem alcançadas de uma outra forma. O plantio de igrejas nos lares tem se expandido também como uma forma de fazer discípulos em todo o mundo. E, obviamente, como todo modelo, há desafios a serem superados. Mas tendo uma atitude como a de Jesus, toda iniciativa de missão visa cumprir a ordem de proclamar o Evangelho eterno, até que vejamos o cumprimento da bendita esperança. Busque você também viver essa mesma esperança em sua vida. Amém. De volta ao Brasil, olha que interessante a ação que o Instituto Adventista Brasil Central, o IABC, fez para conscientizar e ensinar sobre a importância de ter pequenos hábitos saudáveis. A reportagem é da Luísa Nakayama. No dia 5 de agosto, se comemora o Dia Nacional da Saúde. Esse dia surgiu para conscientizar as pessoas para uma vida mais saudável. Pensando na saúde dos alunos, o Instituto Adventista Brasil Central iniciou essa semana uma conscientização de bem-estar na saúde, com os alunos do 1º e 5º ano. A ideia é ensinar pequenos hábitos que podem ser exercidos no dia a dia. É muito importante a criança ter hábitos saudáveis desde a infância, porque assim, quando ela crescer, não vai ser uma dificuldade para ela cuidar da saúde física, da mental, da social e assim ter uma saúde completa. A ação contou com cestas de frutas fornecidas pelo refeitório do IABC e com uma pequena palestra. As cestas foram divididas em cada sala, respeitando os protocolos de saúde e de distanciamento. Eu aprendi que não pode comer muitos alimentos gordurosos, somente pode comer alimentos assim, frutas, verduras, tipo repolho. Com a pandemia, ter uma saúde completa tem se tornado uma difícil tarefa. No IABC, a alimentação é coisa séria. No refeitório foi implementado quadro de calorias para ensinar os alunos a entenderem o que comem e, mais do que isso,
para terem consciência da sua alimentação. O intuito do quadro de calorias aqui no IABC é incentivar os alunos a terem uma alimentação saudável. O nosso objetivo é fazer com que esses alunos se atentem a alimentos que têm alta, moderada e baixa caloria. Com isso, mudamos o nosso cardápio, acrescentamos pratos para quem é intolerante à lactose, para aqueles que são celíacos e aumentamos também o número de salada, fazendo com que o aluno tenha uma alimentação balanceada e gostosa ao mesmo tempo. Mas nem todos têm esse privilégio. Na região de Abadiânia, cerca de 20 a 30 pessoas passam por dia pelo postinho com doenças que derivam da má alimentação ou da falta de exercícios físicos. E a gente mais atende, na verdade, são pessoas com hipertensão, diabetes, e são patologias que de fato são vinculadas a um mau hábito alimentar e de vida também. A Prefeitura de Abadiânia tem projetos que auxiliam a população, além de esclarecer os benefícios de uma saúde completa. Esses projetos contam com atendimentos gratuitos como nutricionista e endocrinologista. No município nós temos a área de endocrinologia na clínica de especialidades, parte de nutricionista clínica e também temos a parte de educador físico no CAPS, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial. E no oeste do Paraná, um projeto tem repaginado totalmente o visual e a estrutura de igrejas e escolas adventistas. Promovido pela área de tesouraria da sede administrativa da denominação, a ideia é reformar ou reconstruir pelo menos 120 igrejas em 4 anos, junto aos esforços dos fiéis. Veja na reportagem do William Vieira. Há cerca de 5 anos, a Célia e o Edson, que moram na cidade de Cascavel, frequentam a igreja adventista do Jardim Periolo. Quando começaram a frequentar os cultos regulares, a igreja, inaugurada em 2003, já estava com seu aspecto físico um tanto antigo, com marcas e deformações causadas pelo tempo. No ano passado, um processo de revitalização deu uma cara totalmente nova ao ambiente, reformado por meio de ofertas dos fiéis e, em parte, por recursos financeiros enviados pela sede adventista da região. Um projeto que veio aí para nos ajudar a atender as necessidades aqui da igreja. As pessoas começam a olhar diferente, né? E procuram saber, nossa, mas que bonita que ficou, como que será que é por dentro? Então, já desperta aquela curiosidade e é uma maneira de a gente estar também evangelizando, né? Apresentando o trabalho. Primeira vez que a gente entrou assim, quando a igreja estava pronta, nossa, foi uma alegria. Muitos até choraram de ver a igreja tão linda como estava. A união de esforços que colaboram com a construção de novas igrejas ou revitalização de prédios antigos é chamada de AOP+. O nome vem da sigla referente ao escritório adventista na região, a Associação Oeste Paranaense. Este projeto pretende revitalizar ou reconstruir pelo menos 30 igrejas por ano, além de alcançar também as unidades escolares por todo o território. Então a associação entra com recurso, em algumas igrejas nós enviamos também o pessoal do escritório, então eles vêm de uma forma voluntária, assim como nós temos a cada igreja, os voluntários das igrejas abraçando esse projeto também. Então é somando força. E assim, durante esses 4 anos, nós queremos revitalizar então mais de 50% das igrejas aqui da associação. E quando a gente entra em contato, trabalha junto, né? Almoça junto, lancha junto, isso acaba trazendo mais unidade na nossa fé, na nossa doutrina e também na nossa missão. Para que esse processo funcione e tenha também uma certa padronização, o setor de engenharia e arquitetura da sede adventista tem papel importante na criação de projetos adequados aos espaços, necessidades e requisitos obrigatórios exigidos em construções dessa natureza. É uma equação entre o valor que a gente tem disponível, o sonho dessa igreja e o que a gente pode fazer. Então, assim, quando nós inauguramos as igrejas, é muito gratificante a gente receber assim, o agradecimento dos irmãos assim, por nós estarmos proporcionando um projeto que atendeu de fato a necessidade deles. A luta contra a depressão é uma batalha vivida por milhares de pessoas ao redor do mundo. O Brasil, infelizmente, está entre os países com o maior número de pessoas com depressão.
Só que um estudo mostrou que acordar cedo pode ser um grande aliado contra o desânimo, viu? É uma atitude que pode fazer toda a diferença na sua vida. Vamos ver? O tom alaranjado no céu é o registro oficial que anuncia a chegada de um novo dia. O amanhecer pode ser encarado como um recomeço, como uma oportunidade para compor novas histórias. A cada dia, há quem levante da cama assim que os primeiros raios de sol se apresentam ao mundo. Pessoas que iniciam cedo a sua rotina diária. Segundo um estudo científico, essas pessoas podem ter menos chances de desenvolver a depressão ou transtornos de ansiedade. Só que, para você ter noção, a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em segundo lugar entre os países da América com o maior número de pessoas depressivas. Na quarentena, o quadro ficou ainda mais delicado. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo com 11 países mostrou que o Brasil tem o maior número de casos de pessoas com depressão e ansiedade durante a pandemia. Mas uma atitude pode mudar a melhorar esse quadro de depressão. Sim, levantar cedo da cama pode diminuir a probabilidade de ter depressão, ansiedade e aumenta as chances de a pessoa relatar um bem-estar maior. A pesquisa que comprova o benefício de acordar cedo foi publicada na revista científica Molecular Psychiatry. O estudo utilizou dados de sono coletados por monitores usados por mais de 85 mil britânicos. Os pesquisadores avaliaram o sono e o humor dessas pessoas e chegaram à conclusão que sono desalinhado é igual a depressão e ansiedade, bons sonhos igual a maior sensação de bem-estar. Os estudos sobre a relação do sono com os transtornos emocionais não param por aí. Uma outra pesquisa realizada pela Universidade do Colorado, Universidade de Harvard e Instituto Massachusetts concluiu que levantar mais cedo reduz em 23% o risco de depressão. E não só isso, o estudo mostra também a importância de dormir cedo e de manter a regularidade do sono. Nesta pesquisa foram analisados dados de mais de 840 mil pessoas. Dormir é mais ou menos como zerar o jogo, virar a página, dar um pause para depois continuar mais revigorado, sabe? É aquele intervalo essencial durante uma partida de futebol, por exemplo. Em poucas palavras, dormir bem é mais do que necessário. Um bom sono reduz o estresse, melhora a memória, o raciocínio, até rejuvenesce a pele. Nem sempre é fácil acordar, mas o grande espetáculo das cores douradas do sol vai fazer esse esforço valer a pena. Vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista. Vamos ver quais as suas boas notícias. Solta aí. Osni, boa noite, Darcy. Esses são os jovens adventistas da igreja de Mangueiras, em Tatuí, mostrando amor e carinho aos necessitados. É isso aí, igreja relevante, que lindos, um abraço. Leandra Brito, oi Darcy, nós do Camarim NT, que temos que te aguentar todos os dias, risos. Queremos te desejar um feliz aniversário, que Deus derrame infinitas bênçãos sobre sua vida. Você é linda, mais que demais. Beijos, amamos você. Eu amo vocês também e eu tô aí para encher a paciência de vocês todo dia mesmo. Um beijo, meninas. João Paulo, Darcy, que o Senhor Jesus renove neste dia as mais ricas bênçãos em sua vida. Seja muito feliz sempre. Continue a ser a esposa, mãe e a cristã que é. Continue a ser nosso exemplo. Amamos você, João Paulo, João Vitor, amo vocês. Obrigada, viu? Beijo. É isso, gente. Última pausa do programa de hoje. Daqui a pouco eu volto para te contar sobre uma estudante do Instituto Adventista Paranaense, o IAP, que é semifinalista da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA. É bem rapidinho, eu te espero por aqui. Seu nome é Laura Freitas Monteiro de Castro. Ela é natural de Belo Horizonte, tem 15 anos e é aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio IAP, o Instituto Adventista Paranaense, o Internato Adventista. Essa mineirinha tem uma paixão pouco comum entre os adolescentes, a astronomia. E esse gosto peculiar levou a estudante a se dedicar, até mesmo fora do horário escolar, em pesquisas e estudos na área.
Tanto empenho lhe rendeu a classificação entre as semifinalistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa história, porque ela já está aí conectada com a gente. Boa noite, Laura. Seja muito bem-vinda ao Revista Novo Tempo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns em primeiro lugar, viu? Bom, Laura, como foi para você receber essa notícia da pré-classificação? Onde você estava? Como você se sentiu? Fala aqui pra gente como foi esse momento para você. Foi muito bom, assim, já estava de férias, aí eu estava, inclusive, na reunião do Desbravador, estava tendo o Campuri online lá na igreja, aí tem um amigo meu de BH que ele fez a Olimpíada também, ele falou que já tinha saído os resultados, aí eu abri o site e descobri que eu tinha ganhado medalha, aí quando você ganha medalha, você é classificado para a semifinal. Que legal. O coração bateu mais forte nesse momento? Bateu, com certeza. Eu imagino. Desde quando surgiu assim o seu gosto pela astronomia? Você teve alguma inspiração? Eu tive. Tipo assim, eu sempre gostei muito do céu, essas coisas assim, tipo, de olhar para o céu à noite, ver as estrelas. Eu sempre achei muito legal. Só que o gosto mesmo pela astronomia começou mais quando eu entrei pro Desbravador. Porque, assim, o meu clube, não é à toa que ele chama Universo, né? Tipo, todo mundo lá sempre foi, tipo, todo mundo, pelo menos que eu conversava, eles gostavam, assim, as pessoas mais velhas, eles me explicavam como é que funcionava o céu, essas coisas assim. Aí eu comecei a entender mesmo quando eu fiz a especialidade de astronomia. Aí eu tomei gosto e comecei a estudar. Que legal. Laura, nos próximos meses você terá que encarar aí novos desafios até chegar à reta final, né? Como você tem se preparado para essas próximas etapas? Como está a sua rotina de estudos aí, para conciliar tudo isso? Sim. Agora eu tô um pouquinho mais puxado, porque eu comecei a ler alguns livros, né? E a gente está aqui no IAP também tem o clube de astronomia. Então, o nosso professor de física, ele que coordena os estudos. Então, tá tudo mais direcionado agora para a Olimpíada. O que mais você gosta de contemplar dentro da astronomia? Fala pra gente, porque eu amo também olhar para o céu. Como que é para você? Sim, eu não sei, eu tô descobrindo ainda, tipo, os meus gostos dentro da astronomia, mas eu gosto muito, tipo, dos planetas, principalmente do sistema solar, assim, estudar mais sobre os planetas. Que show. Bom, e depois desta próxima etapa que vai acontecer no próximo mês, quais serão os próximos passos da competição? Bom, depois dessa próxima etapa, vão ter outras 2 provas entre dezembro e novembro. E essas, porque são assim, são 3 provas que você faz. E a média que você tirar vai, te classificar. Você tem que ficar classificado entre os 200 primeiros para entrar para a equipe nacional, que aí vão fazer a Olimpíada Sul-Americana e também a Internacional. E a gente está aqui torcendo e orando por você, viu? E quanto ao seu futuro profissional, quais são os seus planos, Laura? Já tem em mente a escolha da sua profissão, por exemplo? Eu estou decidindo ainda, mas eu acho que eu vou querer fazer alguma engenharia. Talvez aeroespacial mesmo, que aí já tem mais a ver com a astronomia. Bom, seja lá o que você escolher, que seja um sucesso, que Deus abençoe e esteja aí no centro da sua vida. Tudo de bom, parabéns mais uma vez, tá? Um beijo para você. Muito obrigada. Tchau. Gente, em uma das universidades mais importantes da Venezuela foi criado um telhado coberto com plantas e painéis solares como parte de um projeto de sustentabilidade. Veja só que interessante. O telhado coberto com plantas e painéis solares faz parte de um projeto de aula sustentável em uma universidade de Caracas, na Venezuela. O projeto, no entanto, evidencia uma realidade: um bairro em crise, uma infraestrutura em ruínas e montanhas de lixo. A mudança climática simplesmente não tem espaço na agenda da Venezuela, um país onde praticamente ninguém faz reciclagem de resíduos e onde não se cumprem as normas ambientais. Mas a Universidade Católica Andrés Bello, uma das mais importantes do país, decidiu fazer um teste de sustentabilidade com uma cobertura verde
de 440 metros quadrados. A estrutura tem 7 plantadores, rodeado por 30 painéis solares e um pequeno gerador eólico, que produzem os 7.400 watts para iluminar a área e 2 salas do prédio. A universidade realiza aulas abertas sobre energia sustentável desde 2019 e oferece visitas guiadas às comunidades da região. Começamos a buscar opções sobre o que poderia ser um projeto ambiental para a universidade desenvolvido pelos alunos de engenharia civil. E bem, descobrimos que o telhado verde era uma boa opção. Então, num primeiro momento, o projeto do telhado verde foi uma tese de graduação. A ideia de uma sala de aula aberta, autossustentável, surgiu de uma tese de graduação que foi finalmente colocada em prática cerca de 6 anos depois. Os equipamentos, vindos da Espanha e da China, custaram cerca de $70 mil e foram doados à universidade por empresários nacionais. A ideia é gerar benefícios ambientais como parte da tarefa que inclui a conscientização e o atendimento à pesquisa. Todos nós queremos semear, todos queremos reflorestar, mas para fazer bem e tornar o ambiente sustentável, temos que seguir uma série de passos que aprendemos com uma amostra como esta, onde te explicam o porquê das coisas. Portanto, é muito gratificante divulgar essas informações para aumentar a conscientização nas questões ambientais. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro revelou que o brasileiro lê apenas 2 livros por ano. Mesmo assim, há quem sustenta a família com a venda de livros da Casa Publicadora Brasileira. A qualidade dos manuais de saúde são tão impressionantes que até quem não sabe ler compra, sabia? Segundo o dicionário, o comportor é aquele que vende ou distribui mercadoria, especialmente livros religiosos de porta em porta. E esse é o trabalho do Juneison Mota, no interior do Acre. Eu moro no município de Rodrigues Alves. Eu trabalho de moto. E também de barco. E chega a determinados lugares que é preciso ir a pé. Vender livros nunca foi uma tarefa complicada para o Juneison, mesmo quando as pessoas não têm dinheiro. Eu vendo a troco de produto, frutas, galinha muitas vezes, farinha, e levo para a cidade vendo e tiro o dinheiro no valor do material. Antes de deixar a fábrica de carvão para ser um comportor, a esposa do Juneison duvidou que a família poderia ser sustentada com a venda de livros. Eu fiquei assim, digo, se tu tem coragem, eu fui a primeira a puxar para trás, né? Que eu digo, acho que esse negócio de comportagem, vender livro. Antes de se tornar um comportor, a família inteira trabalhava em uma pequena fábrica de carvão. Eu tirava de R$800 a R$1.200 por mês. Hoje eu estou tirando em média R$4.000, R$3.500 por mês, só com o fruto da comportagem. Com as vendas em alta, os motivos para agradecer são muitos, mas os desafios em continuar vendendo em zona rural ainda são grandes. Aqui na nossa região tem muitas pessoas que não sabem ler, os idosos. E ali eu consigo vender o Vida de Jesus para eles, usando a forma que ele é ilustrado, para que eles possam ali todos os dias estar meditando na pessoa de Jesus Cristo por intermédio da gravura ali. Com tanta qualidade impressa, os livros deixam de ser apenas livros e são apresentados como manuais de saúde, tornando assim o comportor um consultor de um programa organizado, o Instituto Vida. Através das vendas dos materiais da Casa Publicadora Brasileira, os consultores do Instituto Vida sustentam a família. Mas a maior alegria deles, eu garanto, é quando um cliente, através da compra desse livro, decide fazer um estudo bíblico e conhecer mais Jesus. Quando o irmão Juneison chegou aqui, me ofereceu material e eu comprei, eu senti que essa solicitação dele do estudo para mim veio do Senhor mesmo, veio de Deus, né? Porque Deus viu que eu estava necessitando. O desejo do Juneison em ajudar as pessoas é tão grande que nem a falta de estudos o impediu. Quando eu comecei a comportar, sempre eu tive medo
de ofertar para pessoas com mais conhecimento do que eu. E um dia eu estava passando na frente da casa da diretora da escola, me deu vontade de voltar. E foi ali que eu vendi a minha primeira coleção e ela aceitou estudar a Bíblia e se decidiu pelo batismo. Além de vender livros, o consultor do Instituto Vida ajuda outros moradores da pequena comunidade a terem uma vida melhor. Pelo exemplo do Juneison e a importância que tem a comportagem. E eu vejo que muitas pessoas precisam ser alcançadas, aonde o pastor não ir, o comportor pode ir. É por isso que hoje eu decidi a ser o comportor. Se a comportagem ajuda a mudar a vida e a saúde das pessoas que compram os livros, acredite, é porque antes do comportor vender, a família dele já foi beneficiada. A comportagem mudou a nossa vida, né? O jeito de educar os nossos filhos, o jeito de nós se relacionar, eu mais meu esposo, de ter contato com as pessoas. Nós fomos escolhidos por Deus para fazer esse trabalho. Eu não vejo outro trabalho a fazer nos dias que nós estamos vivendo, a não ser pregar o evangelho para as famílias. Vamos às últimas participações aqui pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Osane Alves, de Nebraska. Feliz sábado, Darcy, para você também. Eu e minha família estamos felizes por poder tirar nosso filho da clínica aos sábados e assistirmos juntos a revista Novo Tempo. Assistir em família é melhor ainda, né? Um abraço a todos vocês. Tatiele Lima, de Matões, no Maranhão. Olá, bom sábado para você também. Estamos ligados no Revista Novo Tempo e aqui também entramos nessa aventura que é Cerca Leve. Coisa boa, é muito bom mesmo. Um abraço para todos aí. Teru Gouveia, oi Darcy, tem um recadinho para você. Fala, Teru. Darcy, querida, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que você possa aproveitar seu dia com todas as bênçãos que Deus já te deu. E eu só queria te lembrar, né, que você é uma mulher muito especial, entrou na minha vida esse ano com mais, assim, estamos mais próximas, né, e eu tô muito feliz. Que Deus te abençoe, desejo muitas bênçãos para você. E desejo que a gente possa viver mais sempre perto, assim, até a eternidade. Beijo! Ai, beijo, Teru, você é linda por fora, por dentro. E obrigada pela sua amizade, pelo seu carinho, viu? Um beijo grande para você. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Desejo a você um ótimo fim de semana, um lindo sábado. E nós nos encontramos novamente na segunda-feira, ao vivo, às 6h45 da noite, se Deus quiser. Tchau, até lá!